presença dos senhores deputados. Deputado Luciana Gerro se encontra presente. Em Sul, deputada Kelly, Ayrton Lima, Jefferson Fernandes e Kelly Moraes e Sérgio Pérez. Temos aqui 7. Tem quórum para aprovar. Aprovação das atas anteriores. Oi? Ah, da Anne também. Anne, tá. Dani, 8. Então, declaro aprovadas as atas 57, referente à audiência pública de 20 de novembro de 2019, e a ata 4, referente à reunião ordinária de 27 de maio de 2020, reservado aos parlamentares o direito de ratificá-lo por escrito. A leitura do expediente. Lembrando que depois vamos ter aqui 2 médicos que vão falar sobre epidemia. Mas a leitura do expediente, proposição recebida, sujeitas a emendas. Artigo 60. Projeto de lei complementar 101/2019. Proponente, Defensoria Pública. Emenda acrescenta o inciso 23 ao artigo 4º da Lei Complementar Estadual número 14.103, de 19 de novembro de 2012, e das outras providências, processo número 20.136.01.0019-2. Informamos aos parlamentares que está aberto prazo de 7 dias para emendas ao PLC 101/2019. Então, se alguém quiser colocar alguma emenda, está escrito para colocar do Ministério Público. Agora vamos à proposição distribuída. Nós temos aqui um projeto de lei 282/2020, proponente deputado Valdecir Oliveira. Emenda dispõe sobre o uso do nome efetivo nos cadastros das emendas, dispõe sobre o uso do nome efetivo nos cadastros das instituições escolares da saúde, cultura, lazer, por crianças e adolescentes sob guarda provisória no processo de adoção. Processo 21.01/19/19/6. Relator, deputado Ayrton Lima. Foi distribuído dia 27. O senhor já tem o relator, deputado Ayrton Lima? Já tem a relatoria? A minha equipe está ainda em análise do relatório, e eu creio que na próxima reunião já estaremos vendo esse relatório, Lei 282 de 2005. Ok. Então, não temos relatório hoje. Então, não há nada em conhecimento na matéria de alçada da comissão. Prezado deputado, vamos combinar que nas reuniões virtuais faremos, já foi falado aqui, né, a chamada individual de cada um, já foi feito. Então, ordem do dia, requerimento de audiência pública, 4 de 2020, proponente deputado Jefferson Fernandes, assunto, a implementação de políticas públicas nas comunidades indígenas, RS, durante e após a pandemia do Covid-19, local Porto Alegre, convidados conforme publicado no Diário Oficial da Assembleia, em 1º de junho de 2020, a pauta enviada aos parlamentares. Então, aqui a FUNAI, Ministério Público, todos que foram convidados. Pergunto se algum deputado gostaria de encaminhar. Eu posso encaminhar, presidente. Deputado Jefferson Fernandes, por favor, com a palavra. Bom dia, mais uma vez, presidente, estimados colegas.
nos preocupa muito esse período da pandemia. Toda a comunidade brasileira está afetada, né? Principalmente as pessoas mais pobres. E, nesse caso, em se tratando da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, entendemos por bem convidar representantes das comunidades indígenas de todas as etnias, mas especialmente caigangue e guaranis, que são as mais numerosas aqui no estado do Rio Grande do Sul, para saber a situação que eles se encontram. Eles, na sua maioria, sobrevivem da venda de artesanato, o que se encontra inviabilizado no presente momento. Basta saber se esse auxílio emergencial de R$ 600, que exige tecnologia para as pessoas acessarem, como é que está sendo isso em relação às comunidades indígenas e todos os serviços que devem, costumeiramente ao menos, devem ser prestados para eles, não só pela FUNAI, mas nas áreas da saúde, da própria assistência técnica à agricultura, na educação, e por isso nada melhor que fazer uma audiência pública virtual, o que, a meu ver, facilita até a presença das comunidades, ou representantes das comunidades de várias partes do nosso estado, e por isso eu peço o voto favorável dos colegas e das colegas. Obrigado, deputado Jefferson Fernandes. Alguém mais gostaria de encaminhar, discutir? Presidente. Então, vamos. Foi não? Presidente, deputado Ayrton. O deputado, eu não sei se o nobre colega já tem algum levantamento. Deputado Ayrton, está falhando o seu microfone. Mas eu estou ouvindo bem aqui. Está me ouvindo aí? Sim, o seu que falha de vez em quando. Eu gostaria de saber se já tem um levantamento locais indígenas, pessoas infectadas, e assim recebendo. Deputado Ayrton, está cortando o seu microfone. Oi. Sai meias palavras só. Bom dia. Bom dia, deputada Sofia. Não, tem horas que entra e sai. Só se for o ambiente que eu estou aqui. Eu não sei se os demais deputados também estão ouvindo, deputado Ayrton Lima. Está dando problema de sinal, deputado Ayrton. Você já Não escuto, está falhando. Mas eu acho que eu entendi a pergunta, presidente. Se o senhor me permite eu responder. Ok, pode responder sim. Deputada Sofia presente também, só para registrar, e o deputado Gaúcha Geral. Obrigado. Deputado Ayrton Lima, acredito que a exposição que nós teremos para seguir aqui na reunião de especialistas em epidemiologia, certamente essa é uma questão que nós temos que fazer. Nós sabemos que não tem testagem aqui no estado do Rio Grande do Sul, na quantidade que deveria, e as comunidades indígenas, como elas são muito dispersas, inclusive tem vários acampamentos na beira das estradas, comunidades muito distantes da nossa capital, essas informações eu também não tenho. Por isso, mais uma vez, reforço a necessidade dessa audiência pública para, nessa área da saúde em especial, como o senhor abordou, a gente ouvir como é que está sendo a precaução e, obviamente, a sobrevivência dessas pessoas, porque é muito difícil também, sem renda, sem condições de desempenhar o seu trabalho, ter condições de comprar alimentos para alimentar seus filhos. Mais alguém deseja discutir? Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar? Senão nós vamos encaminhar a votação. Ninguém mais, vamos à votação da proposição do deputado Jefferson Fernandes da audiência pública. Como vota a deputada Sofia? Voto sim. Obrigado. Deputado Ensul Costa. Voto sim, senhor presidente. Pronto. Deputado Ayrton Lima. Fábio, senhor presidente.
Muito bem, favorável. Deputado Jefferson Fernandes. Favorável. Favorável. Deputada Luciana Gerro. Voto sim, presidente. Deputada Anne Otis. Favorável, presidente. Muito bem. Deputada Kelly Moraes. Favorável, presidente. Também voto favorável. Gelta Geral. Favorável, presidente. Muito. Então, todos já pediram. Então, temos aqui 9 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aprovado o requerimento da audiência pública do deputado Jefferson Fernandes. Quero comentar com os seus colegas deputados. Daqui a pouco tem uma audiência com o pessoal que vem lá de Araricá. Pede para ajuda a desbloquear para mim. E, com respeito, estão revoltados com a RGE, com as contas de luz que estão cobrando as últimas contas que tinha a regra geral do ano. E estou dizendo que está vindo muito acima. E eu recebi agora, ontem à noite, um pedido aqui do PROCON de São Leopoldo, dizendo que foi aprovada em lei, mas aqui eu não tenho a lei. Vejo que eu compartilhei agora, diz ela, a lei concessionária de água, luz e gás estão proibidas de cobrarem por estimativa. Não sei se alguns deputados já têm esse conhecimento, se confirma mesmo, até para que daqui a pouco eu vou receber alguém que queira informar mais se isso é real. Porque temos com dificuldade aí de muitas famílias, município, pessoas que estão com dificuldade de pagar as contas de água e luz e está vindo muito acima pela estimativa. Então, são algumas reclamações. Nós temos agora o doutor, eu vou até pedir para a deputada... Presidente. Oi. Antes do senhor passar para o nosso convidado, esse tema da cobrança acima da energia, ele também está sendo tratado pela Comissão de Direitos do Consumidor, presidida pelo deputado Elton Weber. A deputada Franciele Maia já encaminhou esse tema também na comissão que eu presido, de serviços públicos, e acredito que o subsídio que foi repassado ali na última reunião da quarta-feira passada possa servir para o senhor e para as nossas equipes para responder os consumidores que estão em desespero aí pelos altos preços que estão aparecendo na conta de luz. Só para registro. Ok, obrigado, deputado Jefferson. Presidente Pérez. Alô? Presidente deputado Ayrton. Pérez. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Antes de nós começarmos as suas gerais, eu gostaria de falar e utilizar a iniciativa do nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado, para que cada gravasse Deputado Ayrton, não está dando para entender as palavras, está cortando. Acho que é sua internet ainda. Está muito ruim de lhe ouvir. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Tem horas que ouve, horas não. Oi? Está me ouvindo agora? Ouvindo, mas corta a sua voz. O que eu estava mencionando, parabenizando o presidente da Assembleia, o deputado Paulo, a respeito da solicitação deputado gravarem um vídeo com respeito a essa questão do feminicídio nesta quarentena.
os jornais, 2% de homicídio no Brasil. Nossa missão, como toda a Assembleia, aí o episódio que está acontecendo. Obrigado. Ok. Que deu para entender. O deputado Ayrton Lima quer que encaminhe, pedir para o presidente da Assembleia, Hernani Polo, fazer um vídeo, não sei se com cada deputado ele próprio, sobre o feminicídio. Nós já estamos todos gravando, eles já estão nos pedindo. Já? Então tá ok. Queria consultar se o doutor Armando de Negri Filho se encontra. Doutor Armando de Negri Filho está com a gente? Doutor Armando está ali. Então vamos... De Negri. Doutor Armando de Negri. De Negri. Alô, bom dia. Oi. Bom dia, lhe ouvimos. Deputado Sérgio Pérez, te dá as boas-vindas, então, ao doutor Armando. Bom dia, doutor Armando. Bom dia. Queremos saber... Bom dia. Hoje também a senhora Tânia Raineri, da parte do governo, foi convidada, se encontra? Não? Então tá. Então, quero aqui deixar que a deputada Sofia possa encaminhar, né? Foi convidado dela, o doutor Armando, para que venha falar sobre a pandemia. Muito obrigada. Hoje, deputada Sofia, pode encaminhar. Obrigado. Obrigada, deputado Sérgio. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Então, o doutor Armando tem se destacado por acompanhar esse período de pandemia em muitos espaços, fazendo suas análises, com a formação que tem em medicina aqui pela URGS. Seguem me escutando? Mestrado em epidemiologia pela Universidade Federal Tá dando de um eco, mas dá para ouvir. Pois é, tem um eco estranho, não sei se é aqui. Eu estou lhe ouvindo bem. Tá bem. Mestrado profissional em saúde pública, saúde global e diplomacia da saúde pela Escola Nacional de Saúde, Fiocruz, para dar um pouco do imenso e qualificado currículo do doutor Armando, e diante da notícia na semana passada, dos dados de testagem, né, que o Rio Grande do Sul é quase um dos últimos estados do país em número de testagens para o coronavírus e de identificação de causas mortes, no caso de morte por infecção respiratória aguda, e eu vi uma análise do Dr. De Negri nesta reportagem, por isso sugeri a nossa comissão, em função de que esses dados têm informado o governo para estabelecer as cores, as bandeiras. E estas cores e bandeiras informam os municípios. E nós estamos vendo a abertura de muitos espaços de trabalho, de comércio, e há todo um debate sobre, no caso, na Comissão de Educação, sobre a abertura de escolas infantis, aqui a deputada Luciana. Então, nós, acho que, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, temos que nos debruçar um pouco mais sobre esses critérios. Eu lamento que o governo não esteja presente, né, pelos critérios que estão sendo adotados, e ouvir, né, do especialista o que deveria ser feito mais do que está sendo feito nesse momento. Então, muito obrigada, doutor Armando, por aceitar o nosso convite, e eu passo a palavra ao senhor. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E de fato, um tema como esse, talvez a comissão que tenha mais
razão, né, de discutir esse tema seja justamente essa discussão da cidadania, essa comissão, perdão, da cidadania e dos direitos humanos. Porque o tema da pandemia não é um tema estrita ou exclusivamente relacionado à saúde, né, como âmbito de política pública e âmbito legislativo também. Senão que a pandemia ela cria um estresse geral, né, na forma como a sociedade se comporta, se desenvolve e afeta tanto a esfera econômica como a esfera social, a esfera da sociabilidade e a própria esfera da democracia, né, dos direitos civis e políticos e tudo. Portanto, essa situação excepcional, ela tem, digamos, a obrigação de ser vista na sua totalidade, né? E, portanto, entendendo os direitos humanos como uma totalidade e uma interdependência, nós não podemos em nenhum momento fazer uma abordagem desse fenômeno e impacto da pandemia sob apenas um prisma, certo? Ou seja, se nós transformarmos isso numa questão meramente sanitária sobre os serviços de saúde, nós estamos cometendo um erro grave porque há impactos na esfera da sobrevivência econômica, né? Da questão da violência no âmbito público e doméstico, no âmbito do sofrimento devido ao isolamento, etc., que não estão necessariamente relacionados de imediato com uma esfera da atividade do campo da saúde, mas encontram reflexos deste campo da saúde e agem também sobre ele, criando condições que possam fragilizar, né, a qualidade de vida das pessoas e a condição da sua produção e reprodução social. Portanto, essa totalidade dos direitos humanos, expressa, por outro lado, nos direitos que no Brasil são direitos de cidadania, porque são direitos constitucionais, né, nos obriga a uma visão que deveria integrar, inclusive nessa comissão, o reflexo de várias comissões, né, da saúde, da educação, né, do trabalho, do emprego, né, da ordem econômica, etc. Ao segmentar esse debate, nós temos tido problema, inclusive, dentro do âmbito da saúde. E queria me referir a algo que foi discutido 2 semanas atrás na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. É o fato de que, na medida em que nós passamos a monitorar e olhar exclusivamente ou com muita ênfase os pacientes da Covid-19, nós esquecemos os outros cidadãos, cidadãs que são afetados por outras síndromes respiratórias, vejam só, mas também por outras patologias que não estão relacionadas a síndromes respiratórias agudas. E já tivemos, então, o relato de casos de pacientes que buscam atendimento oncológico e têm rejeitado o acesso porque a estrutura de saúde estaria ocupada hoje predominantemente por um alerta, né, para potencial de uso por parte dos pacientes com Covid. O mesmo acontecendo em outras áreas, né, de necessidade. De um lado, porque houve uma espécie de retração da busca do serviço, fenômeno que se observou também em outros países, ou seja, as pessoas têm medo de ir ao hospital, né? Isso é tão grave que na Europa, agora a Sociedade Europeia de Cardiologia está fazendo uma campanha para as pessoas voltarem ao acompanhamento médico, porque se retraíram, deixaram de ir nas suas consultas de acompanhamento, começaram a voltar agora em condições precárias aos serviços de urgência, com quadros fora de controle avançados, e isso faz com que seja necessário um alerta também aqui para nós, no sentido de que assumimos uma condição de enfrentamento da pandemia que cria prejuízo, né, para pacientes de outras patologias e para a cidadania em geral, não é uma resposta equilibrada, né, por parte do sistema. O sistema tem que criar condições adicionais para poder dar conta do conjunto das necessidades em saúde, tem que criar condições de proteção da força de trabalho em saúde, que fica mais exposta. E isso, entendam bem, não é apenas uma questão pontual de fornecer os materiais de proteção individual, que por si só já são escassos hoje, mas é também prever todo um circuito de proteção que envolve, inclusive, as famílias, né, dos trabalhadores da saúde, que envolve a circulação desses trabalhadores entre vários serviços, etc. e tal. Portanto, esse olhar da complexidade, né, que nos obriga a ver, no campo específico da saúde, a totalidade das necessidades. Por outro lado, nos projeta na questão da proteção econômica e social, em escala e de forma prolongada, têm sido temas que, a meu ver, têm sido tratados de alguma forma
inadequadamente, né, nas estratégias do governo federal, sem nenhuma dúvida, mas mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que tem hoje um reconhecimento de ter um resultado, uma performance que é notoriamente melhor em relação à maior parte dos estados brasileiros, nós temos essas fragilidades também. E isso resultou, nesse momento, no retorno a atividades, desconsiderando uma realidade que os números vêm comprovando dia a dia, que é são os reflexos da maior circulação do vírus na sociedade rio-grandense, ou seja, um aumento, né, lento, mas continuado, do número de casos, num contexto de baixa testagem, como já foi sido reiteradamente colocado, um aumento no número de pacientes que estão em observação, né, a partir da testagem positiva, um aumento no uso dos leitos não intensivos por parte desses pacientes com síndrome respiratórias agudas, e aí vejo que aqui eu não me refiro estritamente ao COVID, porque tem faltado a testagem de pacientes leves, né, ou moderados na apresentação da doença, então a gente fica sem saber exatamente qual é o número de pacientes que já possuem, né, foram contagiados pelo vírus, mas que não chegaram a uma condição de maior gravidade, onde então a testagem se tornou compulsória, né? E isso foi justamente o que a matéria em questão, né, no jornal Sul 21, destacava, a partir de dados da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que possui já há alguns anos um Observatório Nacional das Síndromes Respiratórias Agudas, né, graves, e que mostra que nesse período agora de início, né, os primeiros meses de 2020, as internações hospitalares por síndromes respiratórias em todo o país aumentou de forma muito pronunciada. E fazem 2 dias foi emitida uma nota aqui da Sociedade Rio-Grandense, né, de doenças infecciosas, de infectologia, em que justamente os especialistas dessa área chamam a atenção para esse fato. Que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos 10 vezes, né, o aumento do número de síndromes respiratórias agudas em termos de mortalidade nesse primeiro período do ano e um aumento de quase 700% do número de pacientes com esse diagnóstico sindrômico, né? Entendo que o diagnóstico sindrômico ele não é um diagnóstico da etiologia específica, ou seja, ele não diz que é COVID-19, mas ele identifica uma síndrome respiratória aguda e, nesse caso, um aumento significativo. Se acompanharmos os dados também do Observatório Nacional da Fiocruz, a gente vai ver que o aumento principal disso tem sido feito não por outros vírus, como influenza, mas realmente pela Covid-19, né, em todos aqueles espaços em que foi feita a testagem correspondente. E se tomarmos em conta ainda uma outra coisa importante, que é na série de inquéritos epidemiológicos que vem sendo liderado pela Federal de Pelotas, nós temos a comprovação de que existe um aumento da circulação do vírus e que existe uma subnotificação, ou seja, baseado no número estimativo que é gerado pela pesquisa, nós temos a clara informação de que o número de testes positivos, ou seja, casos confirmados hoje, é muito inferior ao que deveria ser aquele realmente existente, né? Porque a pesquisa, de forma probabilística, identifica realmente uma presença muito maior do que aquela que é possível de inferir pelos casos, né, oficialmente reconhecidos como tal. Portanto, qual é o nosso dilema, né? E isso tem sido dito reiteradamente por várias vozes, inclusive uma voz que reiteradamente o Executivo Estadual tem ignorado, que é do Conselho Estadual de Saúde, né? Que é uma instância formal constituída a partir da Constituição Federal de 1988, ratificado na sua forma e nas suas prerrogativas pela Lei Orgânica, né, de Saúde, a 8142 de 1990, que tem forma legal, né, e tem decisões vinculantes, né, no reconhecimento aqui também da legislação estadual, mas que, no entanto, curiosamente, tem sido reiteradamente ignorado o posicionamento do Conselho por parte do Executivo Estadual. O que nos chama a atenção, né? Quer dizer, esvaziar o Conselho nesse momento e ignorar a rede de conselhos municipais, que os conselhos existem por força também da lei em todos os municípios gaúchos, é ignorar toda uma capilaridade de expressão, né,
da situação nos municípios. E nesse sentido, eu acho que há uma situação que afeta o princípio dos direitos humanos, que é a própria questão de tornar transparente, né, os processos decisórios e fazer com que realmente exista a possibilidade da expressão das comunidades. Ora, se a cada semana nós podemos mudar um critério que a todas as luzes tem várias insuficiências, que é esse critério das bandeiras, e esta mudança de status das regiões, né, se dá sem uma participação mais ativa das comunidades em cada município, mediante, no mínimo, os seus conselhos de saúde, nós estamos frente a uma decisão de ordem unilateral, né, que, de alguma forma, arrasta o debate numa direção em que muitos aspectos não estão sendo considerados. Se nós fôssemos aqui fazer uma análise mais detalhada dos indicadores, né, portanto, as variáveis transformadas em indicadores que compõem o painel para poder definir as bandeiras, nós vamos ver que, em primeiro lugar, está baseado numa informação sobre a presença de casos que tem sido reiteradamente identificado como sendo insuficiente, né, devido a uma testagem insuficiente e, portanto, um panorama tardio e desfocado em relação à real condição da pandemia, ou seja, da epidemia aqui no estado. E por outro lado, atribui um peso desproporcionado, né, 50%, à questão da ocupação dos leitos, certo? Quando, nessa questão da ocupação dos leitos, o que está em questão é onde é o ponto de corte, de alerta, certo? Eu estava lendo a posição da comissão, comitê científico, né, daquele comitê criado pelo consórcio de governadores do Nordeste. Eles dizem que o ponto de corte de alerta máximo e indicação de lockdown, de fechamento, né, total, é 80% da ocupação dos leitos de terapia intensiva. Ora, nós estamos todo o tempo muito próximo desse limiar, em algum momento passamos um pouco, voltamos atrás, mas não temos baixado em torno de 77%, 78%, com uma mistura muito grande de leitos nisso, né? Quer dizer, os leitos de terapia intensiva têm capacidades técnicas diferentes, né? E temos oferta nas regiões que também são variadas. Teoricamente, o indicador regionalizado do governo estadual poderia captar isso, né? Mas as próprias disposições do plano de contingência hospitalar do estado assumem que não há uma capacidade plena em relação à população em cada região e, desde logo, a saída que é apontada é uma saída de transportar, então, os pacientes entre regiões, caso se esgote a capacidade de uma dada região. Portanto, aí se faz um denominador geral de leitos para todo o estado e considera que o cidadão em qualquer região do estado, no limite, teria acesso a leitos em outra região, certo? Bom, em primeiro lugar, vocês devem saber que, se isso acontecesse do ponto de vista de pacientes, como os pacientes graves de Covid, o transporte, né, via terrestre, ou mesmo um transporte aéreo que teria aí dificuldades adicionais do ponto de vista técnico, não é algo evidente nem algo isento de risco, né? Portanto, o princípio da precaução, a todas as luzes, nos mostraria que, nesse momento, dado a escalada ainda que lenta, mas uma escalada de casos novos diagnosticados, internações e ocupação também das UTIs, deveria nos colocar numa postura de muita precaução, né? E, no mínimo, estender, né, um isolamento que tem que ser, inclusive, recuperado, porque o fato é que o isolamento está se desconstituindo aceleradamente a partir de uma mensagem que tudo está sob controle, certo? Mas essa percepção ela é muito tênue, né? E, sobretudo, se nós considerarmos o fato de que continuamos aumentando o número de óbitos, né? E também aumentando paulatinamente a ocupação dos hospitais e particularmente dos leitos intensivos. Por quê? Porque além da repercussão progressiva de maior número de casos graves do Covid, nós temos a volta das demandas que ficaram reprimidas de outras patologias, inclusive as cirurgias eletivas que dependem de leito de terapia intensiva para o pós-operatório. Então, isso está se constituindo, né, progressivamente.
O painel que nós temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, mostra que o maior parque de leitos intensivos do estado, que é na região metropolitana, onde Porto Alegre tem um peso de quase 80%, ele tem se encontrado num processo lento, mas seguro, né, de saturação, a partir da volta de outras patologias a ocupar espaço, né, nesses leitos. E, ao mesmo tempo, uma dinâmica de retenção de pacientes, né? Nós temos um painel aqui sobre as emergências de Porto Alegre, e hoje pela manhã nós tínhamos mais de 150 pacientes já esperando hospitalização, e temos mantido em torno de 25 a 28 pacientes aguardando terapia intensiva. Quer dizer, a capacidade ociosa do sistema não parece que tem um problema aí, porque há uma barreira para que esses pacientes ingressem ao sistema hospitalar, num número que é crescente, né, retomando padrões pré-epidemia e, portanto, pressionando, né, por outras razões, o acesso aos hospitais, sem uma resposta adequada em tempo, né, porque a mortalidade aumenta muito à medida que passam as horas, né, de espera para o acesso tanto à terapia intensiva quanto aos leitos de internação ordinária. Após 12 horas de espera, essa mortalidade nos estudos internacionais sobe até 43%, né, em relação às mortes que seriam evitáveis. Então, não é uma questão isenta, né, de repercussão sistêmica. Portanto, assim como os direitos são sistêmicos e interdependentes, o sistema de saúde, por força dessa própria definição, ele é interdependente, né, um sistema de vasos comunicantes que, no fim, abarca todo o Estado, principalmente em relação a recursos que são mais escassos, né? Há uma questão muito importante também de destacar, é que o direito pleno à assistência à saúde já era frágil previamente à epidemia. Isso é uma questão também importante de entender. Nós já tínhamos uma oferta, né, assistencial, e particularmente hospitalar e terapia intensiva, que além de desigual entre as regiões, não tinha padrões internacionais de segurança adequados. Então, sobre essa base de fragilidade, nós temos agora um estresse adicional, né? Sobre uma base de um desastre de baixa intensidade antes da epidemia, nós temos agora um desastre de alta intensidade em curso. Portanto, uma primeira conclusão importante de tudo isso é que a plena garantia do direito à saúde dentro do marco de direitos humanos e sociais exige sempre uma margem de segurança, certo? Trabalhar com a ideia de que a lotação hospitalar, e particularmente terapia intensiva, intermediária, é algo que tem espaço porque não chegou a 100%, é ignorar primeiro o ponto de corte de segurança, né? A partir de 85% de ocupação, se caracteriza a superlotação, né, do serviço, e começa a haver um número maior de complicações, né, de infecções hospitalares, de erros, né, cometidos na sobrecarga do trabalho frente a muitos pacientes muito demandantes, né, de cuidado permanente, etc. Portanto, a distância não é de 78% a 100%, a distância é de 78% a 85%, e quando chega em 90%, já atinge níveis de superlotação com um grau elevado, né, de complicações e mortalidades que poderiam ser evitáveis, e um estresse muito grande das equipes, um desgaste muito grande, né? Diga-se de passagem, as equipes, né, de saúde, de atenção à saúde dos hospitais de referência, né, e dos hospitais em geral, tem tido aí vários informes sobre surtos, né, entre os trabalhadores. E, portanto, essa é uma outra questão muito delicada, né, porque à medida que eu vou identificando surtos entre os trabalhadores, e os trabalhadores da saúde têm essa característica de ocupar vários postos de trabalho em várias instituições, vai se gerando uma corrosão, né, da capacidade profissional para enfrentamento da pandemia, e, notadamente, frente a essa situação, preservar os trabalhadores com mais experiência e capacidade técnica de lidar com pacientes complexos é fundamental, né? Se nós perdermos a capacidade profissional de forma importante, nós vamos criar uma catástrofe dentro do desastre, né? E aí vamos ter um problema bastante importante.
Mas, para ir além, né, desse tema da saúde, se tem ou não tem capacidade hospitalar, entendam o seguinte: primeiro que ter capacidade hospitalar de terapia intensiva não necessariamente salva as pessoas, né? Portanto, a mortalidade na terapia intensiva é muito alta, né? Notadamente, a partir dos 50 anos, se vê uma mortalidade de 30% até 50%, chegando a 80%, segundo o padrão prévio, né, de doença e idade das pessoas. Portanto, a ideia mágica de que, enquanto tivermos terapia intensiva disponível, as pessoas estão protegidas, ignora o fato do dano que a doença causa, mesmo entre aqueles que são, em certo momento, considerados curados, mas que passaram por períodos prolongados, né, de suporte ventilatório, seja vinculado a respiradores, né, ou ventiladores, ou em cursos prolongados de doença severa. Esses pacientes saem muito debilitados e são pacientes que terminam carregando um conjunto de doenças crônicas, né? Seja do ponto de vista respiratório, hepático, né? Neurológico, cardiovascular. Portanto, nós estamos falando de um número significativo de pacientes que podem sobreviver, mas se transformar em pacientes crônicos com capacidade produtiva reduzida e com um custo, né, adicional para a sociedade, para as famílias e para eles mesmos muito importante. Então, nesse sentido, continua sendo mandatório controlar a circulação do vírus. E nessa perspectiva, carece uma orientação muito mais potente e um apoio econômico mais potente para que os municípios reforcem a sua capacidade de vigilância epidemiológica através, especialmente, da atenção básica à saúde, mas também de esforços, né, como foi recentemente adotado no Nordeste, de colocar capacidade de busca ativa, né? Busca ativa nas comunidades, fazendo brigadas de saúde, ou seja, fazendo um esforço realmente de identificação, primeiro por critérios clínicos, né, de sintomas e sinais que possam ser relacionados a uma síndrome respiratória e que depois possam ser testados para saber se é ou não Covid-19, que a partir disso ativamente se faça, então, a identificação de contatos, né, o isolamento de ambientes e o controle da circulação do vírus, né? Nós estamos numa postura hoje muito passiva frente a isso, né? Como se o que nós quiséssemos realmente fosse simplesmente garantir de que não escape das nossas mãos o impacto da circulação do vírus em termos de ocupação hospitalar, mas ignorando o próprio efeito da circulação do vírus, né? E a labilidade, ou seja, a fragilidade desse controle em termos do impacto no sistema de saúde de forma geral e nos hospitais de forma particular. E não é menor nesse processo destacar que, do ponto de vista do conjunto dos direitos humanos, nós temos que criar alternativas, ou seja, a aceleração da flexibilização, né, do isolamento, ela respondeu, em tese, a uma pressão empresarial e do capital muito forte, né, de volta da atividade econômica, com o argumento de que haveria uma fragilização da condição social a partir dessa paralisação, né, dos circuitos produtivos, gerando, portanto, um imperativo de volta à atividade. E sendo ativamente criado uma narrativa, um ambiente dizendo que está tudo sob controle, que podemos voltar. E o que a gente tem observado é uma espécie de avalanche, né? No sentido de que as pessoas, claro, pressionadas pela condição do isolamento, na ansiedade de poder recuperar uma normalidade, eu acho que é importante a gente entender, não existe aquela normalidade anterior, nós não vamos voltar a uma normalidade anterior, né? Nós estamos frente a uma realidade, isso tem sido reconhecido mundialmente, que está carregado de incertezas, né? Portanto, o mundo que emerge desse processo não é, sob nenhum aspecto, idêntico ao mundo anterior, né? E isso, pensado do ponto de vista do conjunto dos direitos humanos e sociais, é um desafio que deveria ocupar também a reflexão dessa comissão, porque está se destacando muito, e na Ásia esse é um debate já bem agora ativo, mas também na Europa, está se destacando muito a questão de revisar os nossos sistemas de proteções sociais.
Ou seja, esse mundo transpandêmico e pós-pandêmico, né, cujo pós a gente não sabe exatamente quando começa, porque não saímos ainda da pandemia em nenhum lugar, totalmente, nos obriga a pensar em outras formas de proteções sociais, ou seja, a proteção social ligada ao trabalho formal, né, e tendo assistência social como um braço compensatório para aqueles não inseridos no mercado formal. Esse negócio está em franca crise há algum tempo, e agora está numa crise acelerada. Por isso tem se falado de renda básica de cidadania, tem se falado em outros mecanismos, né, internacionalmente apontados como necessários para poder dar uma resposta mais contundente, mais totalizante. De maneira que a disjuntiva não seja ou eu permaneço em casa e evito o contágio, não morro da pandemia, mas vejo a minha condição social, né, e sanitária geral, inclusive, se deteriorar, né, ou eu volto à atividade, muitas vezes impelido pela sobrevivência econômica, sem levar em conta a possibilidade de contágio e perda de capacidade de forma definitiva ou permanente do ponto de vista da cronicidade da minha própria capacidade laboral. Portanto, isso está sacudindo toda a lógica que nós temos até agora, né? E está sacudindo a função do Estado, né? Quer dizer, o Estado, entendido como poder executivo, legislativo, né, o poder judiciário, onde se colocam esses poderes em relação à garantia desses direitos, né? E a necessidade de olhar isso de maneira muito mais complexa, muito mais estruturante. E, nesse sentido, numa república federativa, né, eu acho que o diálogo entre, vou concluir, o diálogo entre o poder legislativo estadual e o poder legislativo municipal deveria também se dar de uma maneira muito mais fluida, né? Conforme o estudo da Federal de Pelotas, me refiro ao estudo nacional, né, que foi publicado um artigo também nos últimos 2 dias, no Brasil nós estamos enfrentando várias epidemias, ou seja, essa pandemia como entidade geral, no Brasil tem um desdobramento muito específico por estados e por regiões dos estados. E, portanto, eu não posso tratar, e eu não vou ter tempo aqui, mas é um tema muito interessante, eu não posso tratar, inclusive dentro do estado do Rio Grande do Sul, as várias regiões, em agregados que são muito amplos e que criam bandeiras gerais, né? Porque eu acabo diluindo o comportamento de maior fragilidade de alguns municípios no contexto regional, né? Quer dizer, se eu pegar epicentros da epidemia no Rio Grande do Sul, como Lajeado, Passo Fundo, e mesmo aqui na região metropolitana, Porto Alegre, enfim, e dentro da mesma região eu tenho realidades muito diversas. Tem municípios que não têm nenhum caso até agora, nenhum óbito, e tem municípios a poucos quilômetros que têm muitos casos e muitos óbitos. Como é que se traduz isso em termos de controle, né, epidemiológico e também de mecanismos de proteção social integrados, né, considerando as dinâmicas econômicas regionais e os seus circuitos locais? Portanto, o momento, né, hoje colocado em termos de direitos humanos e sociais é um momento muito desafiador, porque nós deveríamos estar pensando que essa realidade, né, que nós enfrentamos, ela já não é uma realidade que possa ser enfrentada simplesmente pelos mecanismos pré-pandemia. Tem que ser pensado em uma perspectiva que cria outra dimensão muito mais complexa, né? E, portanto, eu gostaria de deixar uma mensagem final para esta comissão, porque ao olhar o conjunto dos direitos humanos e sociais, e enfatizo os direitos econômicos como algo que tem que encontrar materialidade, né, na proteção social nesse momento, isso deveria acelerar os debates no sentido de uma proteção totalizante e o pensamento de que, frente a uma situação excepcional, nós precisamos de medidas excepcionais e não uma tentativa de normalizar, né, num tempo que é excessivamente curto, onde ainda a epidemia se alastra, tentar voltar a uma normalidade que já não existe. O custo disso prospectivo vai ser muito alto. E mesmo que a gente tenha no final um balanço de um impacto epidêmico aqui menos devastador que em outros estados, o menos devastador não nos conforta, porque é uma questão de magnitude, mas não é uma questão de excluir-nos, né, desse impacto.
Nós estamos sendo atingidos diariamente, estamos contabilizando mortes todos os dias, contabilizando, né, internações hospitalares, contabilizando novos casos, num ambiente de subnotificação que gera muitas incertezas, mas, sobretudo, com uma saída proposta, que seria, caso a coisa piore, a gente volta atrás, uma saída de alto risco, né? Esse é o momento de nós deveríamos ainda estar preservando o terreno ganho, adequadamente ganho, né, com o isolamento social inicial que foi adotado no Estado, e deveríamos estar preservando isso para poder cruzar, principalmente esse período invernal, né, onde se sobrepõem outras síndromes respiratórias, onde nós deveríamos estar preocupados em recuperar os pacientes crônicos, né, e agudos que precisam de acesso ao serviço e se retiraram do serviço, ou tiveram... Um minuto para concluir, doutor. Sim. E, portanto, nessa articulação, né, de princípios de precaução com máxima proteção à vida e às condições sociais das pessoas, é que um debate totalizante se faz necessário. E creio que, mais do que nunca, é fundamental também não acelerarmos nenhum tipo de retomada do processo de trabalho na educação, certo? Em todos os níveis da educação, porque isso seria como a última referência, né, concreta que nós temos, chamando ao isolamento de uma forma mais sistêmica. No momento que isso for flexibilizado ou desaparecer, nós vamos ter uma mensagem para a sociedade que é: podem voltar ao normal, que já passou tudo. E isso seria uma medida de uma precocidade realmente perigosa, né? Eu acho que os municípios que estão levando a sério a questão da fiscalização, né, dos serviços, das atividades que estão sendo liberadas, têm mostrado como é difícil instalar formas realmente protetoras, né? E isso, portanto, demanda tempo, demanda acordo entre trabalhadores, entre empregadores, entre poder público e tal, para criar formas seguras, né? E, portanto, o espaço escolar, por exemplo, é um espaço complexo para retomar suas atividades normais e vai ser talvez o último e mais tardio espaço a ser trabalhado. Mas esse processo precisa ainda meses para poder se estabilizar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Armando. Tá. E quero também aqui registrar a presença do deputado Rodrigo Maroni, que esteve na comissão, e também está presente a senhora Tânia Raineri, que foi indicada pela secretária de Estado de Saúde. Pergunto aos senhores parlamentares que estão presentes, podemos ouvir ela agora, para saber como é que está a situação. Oi, deputado. Isso. Só um questionamento. Podemos ouvir uma pergunta minha. Nós queremos votação. Eu preciso sair com cerca de 15 minutos da reunião e posso retornar depois, mas preciso para soltar para alguma votação. Não, já a ordem do dia não temos mais, está encerrado, tá? Tranquilo. Eu vou dar uma saída e já retorno. Tranquilo, um abraço. Obrigado, presidente. Então tá. Temos a dona Tânia. Oi, acho importante, Sérgio Pérez. Acho importante ouvir o governo. Sim. Para depois fazermos um diálogo. Como é que está as demais patologias do Estado. Então, doutora... Será que a Tânia conseguiu acompanhar a fala do doutor Armando? Ela, sim, uma boa parte, eu sei que sim, porque ela já faz uns 10 minutos. Nós temos essa reunião até 10h10 para nós terminar a nossa ordem do dia, né, comissão. Então, vamos ouvir a senhora Tânia Raineri. Dona Tânia, está nos ouvindo? Oi? Dona Tânia? Alô? Está marcando que sim. Alô? Dona Tânia? Não? Como? Service.
Estamos lhe dando a palavra, dona Tânia. A senhora está, como mostra que a senhora está aqui, registrada para falar. Colocamos à sua disposição. Enquanto isso, algum parlamentar do professor Sofia quer fazer um comentário? Guardamos para ver se é a linha dela que está com problema. Ela está dizendo que está com problema de áudio. Áudio. Ela não está... Vou fazer um comentário enquanto ela tenta resolver, professor Sérgio Pérez, nosso presidente. Primeiro dizer, doutor Armando, que a sua explanação é excelente, porque pega um conjunto de preocupações. Nós estamos recebendo com força na Comissão de Educação, pelo impacto nos profissionais, nos alunos, a tensão e estresse que está colocado todo o tempo sobre as escolas infantis privadas, sobre os dirigentes, sobre os pais e mães, a ponto que há pelo menos 3 grandes movimentos de pais e mães contrários à volta presencial. Então, nós estamos numa pressão econômica, né, que ameaça, cada vez que o governador diz que vai liberar as aulas, que vai retomar, uma reação de mães e pais preocupados com a saúde dos seus filhos, né? E com a contaminação, que esses, não só como vetores de contaminação de pacientes, né? Então, mas também as próprias crianças e adolescentes vítimas. Então, eu lhe dizer que lhe perguntar se tem dados sobre o tema da adolescência e da infância e o Covid. Isso para nós seria importante. E um segundo ponto, deputado Sérgio Pérez, deputada Luciana, eu vi a resolução do Conselho Estadual de Saúde. E fiquei muito assustada, porque eles estão muito duros, eles entendem que esse sistema das cores é um desastre, tem problemas sérios nos critérios, e isso é uma decisão que foi publicada no pleno do Conselho, da direção do Conselho Estadual de Saúde. E, assim como na educação, o Conselho Estadual, o governo estadual, não tem ouvido o Conselho Estadual de Educação, que é uma temeridade, porque é a representação de todos os segmentos das comunidades escolares, pública e privada. Eu me espanto do governo não estar numa interlocução permanente, sistemática com o Conselho Estadual de Saúde. E os conselhos municipais, como o Conselho de Porto Alegre, que também tem se queixado. O Conselho de Porto Alegre tem uma nota muito densa, muito qualificada, com representação de usuários da saúde, de diferentes especialidades, hospitais. Então, estranha muito... Ai, que bom que parou o eco, e é um problema do sistema aí da Assembleia, viu? Estranha muito que os governos estejam de costas para a representação social, quando muito bem frisa o doutor Antônio, o doutor Denegri, doutor Armando, desculpe, que esse momento é um momento de envolvimento de todos e todas, e de um trabalho sistêmico e global, e que não é pontual, e que é daqui para frente. E a área da saúde, o Sistema Único de Saúde, vamos dizer, legalmente instalou o controle social. Esses órgãos não são, né, deputada Luciana, um órgão voluntário. Não, os governos estão vinculados a eles, são obrigados a se reportarem, a participarem dos conselhos locais de saúde, dos conselhos regionais, do Conselho Municipal e Estadual de Saúde. Então, eu acho isso gravíssimo. E queria fazer, então, 2 sugestões à nossa comissão, que pudéssemos, eu não sei se temos assuntos gerais na semana que vem, mas pudéssemos chamar o Conselho Estadual de Saúde e dar voz ao Conselho Estadual de Saúde. É representativo
de todos os segmentos, pudessem eles vir apresentar a sua posição, que é uma posição, inclusive, de nota pública, de acumulado, sobre o Covid e o Conselho Estadual de Educação, os dois conselhos. Porque esse tema da participação social diz respeito ao direito humano de ser representado nas decisões políticas. E nós não estamos com estas representações respeitadas. Interlocução do governo não há. Num momento tão dramático, tão trágico, de morte, em que nós estamos decidindo sobre vida e morte. Então, quero e formalizarei, se vocês estiverem em acordo, que os dois conselhos possam falar, pelo menos esses dois, na nossa Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, deputada Sofia. Está escrito a deputada Luciana Gerro também para fazer a sua manifestação. Obrigada, presidente. A representante do governo não conseguiu entrar, senão eu abriria a mão para ela falar primeiro. Ela está sem som. Ah, tá. Então, o que eu queria dizer, em primeiro lugar, é cumprimentar o doutor Armando pela brilhante explanação que fez para nós, porque, de fato, foi muito completa e muito profunda toda a fala dele, colocando todas essas dimensões que envolvem os direitos humanos nesse momento da pandemia. E eu queria reafirmar que a análise dele, e a análise também da Sociedade de Epidemiologia, que foi divulgada há poucos dias, que ele também mencionou, vem a respaldar com dados mais profundos e científicos o que eu e muitas outras pessoas e parlamentares e pessoas da sociedade civil preocupadas com essa questão do isolamento social e da sua flexibilização têm dito. E, em especial, eu busquei fazer uma análise, de fato, dos critérios utilizados pelo governo nessa fórmula de flexibilização do distanciamento social, e a conclusão que eu cheguei é que o programa ele tem uma falha na sua essência, que é o fato de que a decisão sobre quais os indicadores que vão compor a fórmula que o governo utiliza e qual é o peso que é atribuído a cada um deles no cálculo final da bandeira que é estabelecida, é um mero achismo, é, na verdade, uma escolha política da administração, e não uma escolha técnica, uma escolha científica. A mudança de peso, por exemplo, de um dos 11 indicadores, ou a exclusão de um deles, mudaria todo o cenário no Estado. Né? Esse cenário, essa questão da variação semanal no número de hospitalizações, por exemplo, por Covid-19, o Uruguaiana, que essa semana mudou, né, a bandeira, porque houve um significativo aumento da hospitalização. Só que esse cálculo da bandeira final é de só 3,75%, a questão das hospitalizações. E quem é que estabeleceu esse peso? Quem diz que esse peso é o peso necessário que deve ser dado para se uma eventual flexibilização? Então, o que eu quero dizer é que a construção de todo esse índice foram escolhas que o governo fez que não levaram necessariamente em conta exclusivamente critérios sanitários de preservação da vida, mas levaram fundamentalmente em conta critérios econômicos. E eu compreendo que o governo esteja preocupado com a economia, porque, de fato, nós temos pessoas que precisam trabalhar, porque senão não comem no final do dia. Mas essas pessoas, elas precisam ser atendidas com programas sociais. E o governo do Estado deveria estar exigindo do governo federal também, além de fazer os seus próprios programas, mais recursos para os estados, mais recursos para o Rio Grande do Sul, mais recursos para as pessoas poderem fazer o isolamento social. Então, é de fato uma situação muito dramática, muito difícil,
Eu gostaria que o doutor Armando desse uma opinião, se ele tem condições, sobre esta fórmula que o governo construiu das bandeiras, né? Que me parece ser uma fórmula totalmente aleatória, sem uma comprovação científica e que nos coloca em grande risco, porque ao mesmo tempo em que o governo diz que está com o pulso da situação, nós sabemos que a doença leva até 15 dias para se manifestar. Então, quando o governo achar que é hora de voltar atrás, e essa hora, eu não tenho dúvida, vai chegar, infelizmente, pode ser tarde demais e nós já tenhamos uma situação de explosão no sistema de saúde, né? E além do elemento colocado muito bem pelo doutor Armando, que não é só uma questão das pessoas terem o atendimento, né? Mas é a questão da gente evitar mortes. E evitar mortes passa também por evitar contágio, não apenas por evitar que elas morram sem acesso ao respirador e à UTI. Então, essa construção toda da fórmula do distanciamento social, que inclusive está inspirando outros estados, porque São Paulo também vai no mesmo caminho, Rio de Janeiro também vai no mesmo caminho, ela foi construída de uma forma que não nos dá a segurança de que, de fato, a situação está sob controle, como o governo insiste em dizer. Então, eu deixaria esse questionamento ao doutor Armando, se ele tiver condições de avaliar essa construção da fórmula feita pelo governo para determinar as bandeiras, se de fato ele vê algum respaldo científico nisso, se de fato essa fórmula pode nos assegurar um mínimo de tranquilidade de que nós não teremos uma explosão de casos aí nos próximos 30 dias, especialmente em função do inverno. Muito obrigada. Obrigado, deputada Sofia. Eu já estou com áudio, se vocês quiserem dar a palavra, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado. Bom dia, doutor Tânia. Bom dia. Com certeza, eu acho que nesse momento, concordo com os deputados, concordo, nós ouvir a parte do governo, de lhe ouvir a sua colocação. Então, tem a sua palavra aí por 10 minutos para poder nos falar aí. Ok? Eu peço desculpas de não ter entrado antes na videoconferência. Realmente, a gente recebe várias solicitações por dia e realmente houve um problema aqui de prioridade e eu acabei não conseguindo entrar adequada na vídeo, mas peço desculpas. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu posso tentar dar alguns esclarecimentos com relação que eu ouvi até agora, né, que não foi todas as falas de todos os deputados, mas de alguns deles. Primeiro, eu quero dizer para vocês que a construção desse projeto, né, de distanciamento controlado, ele tem sido feito com a participação de... Né? Ele não com a participação da Secretaria de Estado, da Secretaria de Planejamento e Gestão, do governo do Estado, mas também com as universidades, né, com várias pessoas de notório saber que têm parado para pensar em relação à melhor maneira, os melhores indicadores para que a gente possa controlar, né, a situação desse cenário de pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente, no início, estava trabalhando basicamente com o número total de casos confirmados. Tá? E eu quero definir por que se caracterizou em regiões, em 20 regiões de saúde, porque, na verdade, esse agrupamento está baseado realmente no atendimento da retaguarda de hospitalização na qual se dirigem esses municípios. Então, esse agregado de municípios dessa região são atendidos por alguns hospitais, eles são contra-referência para atendimento de casos graves. Porque a gente agrupou algumas regiões, entre as 30 hoje regiões administrativas que existem no estado do Rio Grande do Sul. Algumas foram agregadas em função da retaguarda hospitalar. Considerando, né, que o principal objetivo desse controle é que a gente possa detectar de forma precoce, né,
o estrangulamento da assistência hospitalar, de modo que nós possamos atender a população com qualidade e salvar vidas, que é o que o governo do Estado quer, o que todos nós da sociedade queremos, né, salvar vidas. Foi dessa forma que a gente pensou, então, essa divisão em 20 regiões. Primeiro, nós pensamos também em indicadores em cima do total de casos notificados, mas sabendo da possibilidade da ocorrência de subnotificação, como bem falou o deputado anteriormente, né, e até mesmo do fato de que a gente está trabalhando nesta pandemia, diferentemente da de H1N1, onde existem outros testes laboratoriais ou de apoio diagnóstico que estão sendo disponibilizados através do Ministério da Saúde, ou até mesmo adquiridos por alguns municípios. Nós temos regiões que estão testando num número muito maior de pessoas do que outras, né? Isso poderia levar a uma distorção a essa análise, uma vez considerando o número total de casos confirmados por aquela região. Então, a gente optou por uma troca, né, que é em cima de casos hospitalizados. Porque os casos hospitalizados, a gente aqui na Vigilância Epidemiológica, eu respondo por a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado, a gente tem um controle bastante rígido, né? Todos os hospitais hoje do Estado são notificadores diretamente no sistema de informação que já existe, que já é um sistema estável há muitos anos, desde a pandemia de 2009, onde os dados eles têm muito mais completitude, eles são dados com poucas inconsistências, né? E a gente tem uma equipe que está constantemente solicitando atualizações no sistema de informações e corrigindo possíveis duplicidades ou falhas, né, inconsistências que possam haver. Então, a troca desse indicador por casos graves está baseada realmente na situação de que a gente tem um maior conhecimento desses casos. E isso não significa que a gente esteja menosprezando a ocorrência de outros casos. Porque quando a gente chega a ter um número importante de casos graves, isso significa que a gente tem uma grande circulação, uma grande transmissão comunitária naquela região. O que a gente está mexendo e constantemente revisando são os gatilhos, ou melhor, os alertas de segurança que passam de uma bandeira para outra, né? De modo que a gente acompanhe, então, essas duas frações, ocorrência de casos graves, que acompanha a velocidade da pandemia, né? E também a incidência desses casos dentro dessas determinadas regiões e o percentual de ocupação de leitos daquela região. Dessa forma, acompanhando esses dois pesos, né, essas duas balizas, a gente consegue, com maior tranquilidade, conversar e negociar estratégias de distanciamento controlados para que a gente venha diminuir a incidência temporariamente numa determinada região, de modo que a assistência hospitalar possa atender com qualidade esse número de pacientes em que venham a evoluir com maior gravidade. Então, esse é um projeto, né, de distanciamento controlado que está bem transparente através do site da página do governo do Estado, né, que todos têm acesso, que existe possibilidade de vocês quererem também agora fazer um outro tipo de pergunta, caso eu não tenha ter feito alguma colocação, estou à disposição para respondê-los, né? Mas ele está basicamente baseado em cima, então, de dados de evidências científicas, né? Daquilo que a gente tem de mais robusto para poder realmente trabalhar junto com a sociedade civil, no sentido da gente poder atender a população da melhor forma possível. Obrigado, doutora Tânia, também o doutor Armando, e a todos os colegas. Eu vou passar para a deputada Sofia dar andamento devido à audiência que eu tenho, que já chegaram, segundo aqui na Assembleia, lá de Araricá, para não deixar esperando, e quero aqui deixar que possa dar continuidade à deputada Sofia Cavedon. Só pode, deputada Sofia? Ou a deputada Luciana? Posso sim, deputado Sérgio. Tá? Então, eu quero deixar que eu estou com um compromisso que me estão chamando aqui,
para que possa quero agradecer ao doutor Armando, aos deputados, a Tânia, pelas colocações. Tá? Obrigado, bom dia. Obrigada, deputado Sérgio. Eu pergunto, doutor Armando, se o senhor pode reagir às nossas questões, minha, da Luciana, e a apresentação que a Tânia fez. Para mim ficou claro, eu acho que o senhor fez já a crítica aos 2 super critérios aí, que são hospitalização mesmo e casos graves, né, na sua fala. Então, talvez o senhor pudesse comentar as nossas 2 questões e já deixar para a Tânia que nos diga mais claramente, Tânia, se for possível, porque nós sabíamos, nós fomos informados, não é, deputada Luciana, eu acho que é só eu e a senhora que estamos ainda em reunião aqui, do comitê científico, lá no início, lá em março. E está aí listado todas as universidades, UBRA, URGS, mas nós não sabemos exatamente qual é o nível de funcionamento, essas universidades todas estão respaldando essas bandeiras, a senhora está afirmando, e qual a relação da Secretaria Estadual de Saúde, com o Conselho Estadual de Saúde? Eu deixo depois para a Tânia comentar conosco, e passo a palavra ao doutor Armando. Depois, se a deputada Luciana quiser perguntar ao governo, pode ser antes da fala da Tânia. Pois olha, essa é uma discussão difícil de fazer, porque eu acho que não há discussão. Esse é o problema, né? E acho que, desculpe usar essa expressão, mas o governo, de alguma forma, fez uma conta de chegada, né? Ele tinha que encontrar argumentos para fazer a flexibilização devido às pressões econômicas que sofre. E trata de criar uma imagem de que isso é uma coisa participativa. Eu sinto muito, não é, né? A começar primariamente pelo fato de ignorar o próprio conselho setorial, né? O Conselho de Saúde, que, como já frisei aqui, não é uma invenção de alguém, mas é algo que está ancorado, né, num princípio constitucional, transformado em disciplina por lei orgânica e por lei também estadual, né, que compôs esse conselho, definiu prerrogativas. E se o governo fosse assim tão seguro dos seus argumentos e tão transparente, ele não adotaria a postura que vem adotando de ignorar claramente a posição do Conselho Estadual. Isso me parece um problema, certo? Profundo. Inclusive na questão do critério da flexibilização e do distanciamento de proteção, digamos, a ser adotado em cada setor econômico, também não nos consta que as organizações dos trabalhadores, através das suas formas, né, sindicais, federações, etc., tenham sido convocadas a participar disso. Também não se criou esse ambiente. Portanto, a própria evocação de princípios científicos dizendo que as universidades acompanham, até onde eu pude ver, né, nos créditos, são pesquisadores, são pessoas pertencentes a universidades. Mas eu conheço, por transitar nesse meio com os colegas, que não há consenso, né, no meio universitário, no meio científico, sobre as medidas adotadas no Estado. Mas, né, se nós tomarmos as medidas que a Organização Mundial da Saúde, né, no consenso dos seus painéis especialistas, propôs, nós temos aqui de entrada um problema, é que nós estamos flexibilizando em pleno aumento do número de casos, hospitalizações e mortes. Podemos argumentar que isso está se dando numa escala muito menor do que outros estados brasileiros. Bom, é verdade mais ou menos, né? Aqui na região sul já não somos o estado com menor incidência de casos, né? Pelo contrário, somos o que tem maior peso, inclusive, de mortalidade e incidência de casos, e, portanto, isso já é um alerta, né? Se queremos comparar o desempenho, por exemplo, dos vizinhos aqui, né, cruzando fronteiras internacionais, o nosso desempenho em relação à Argentina começa também a preocupar, porque se temos uma condição favorável, né, na comparação nacional, né, que é uma comparação dinâmica, olhando prospectivamente o que pode acontecer aqui em relação à manutenção ou não do isolamento, a gente se pergunta por que outros países mantêm o isolamento, né? No caso argentino, de forma bastante clara e sustentada, e nós já começamos a regredir numa etapa em que a gente não tem diminuição sustentada de casos, né? Que é o preconizado na primeira observação da OMS.
Então, é um problema de inclinação da curva, não é tão acentuada, né? Temos absoluto controle sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos transitando numa linha muito delicada entre controle e perda do controle, certo? E quando se perder o controle, o caminho vai ser tentar voltar atrás, né? Porque não há uma medida prospectiva, né, que nos proteja. E aí eu poderia me desdobrar em várias outras coisas, inclusive a questão das regiões, né? Eu lamento muito dizer, mas o critério da distribuição dos serviços assistenciais para definir as regiões é um erro técnico profundo. Nós temos que olhar a dinâmica da epidemia nos territórios para definir uma lógica, né, da produção social, ou seja, a circulação das pessoas, os núcleos econômicos, né, de circulação, os núcleos de intensidade de relações sociais, a circulação, para poder definir o que se chama de áreas abertas, né, de alta intensidade ou não, de circulação. Inclusive é um critério que o Comitê Científico do Nordeste adotou e publicou, certo? Então, nesse sentido, o número de regiões no estado, para fins desse monitoramento, poderia ser muito maior do que as 20 regiões, porque o critério da disponibilidade, que é uma disponibilidade histórica assimétrica, insuficiente, como já se viu por vários trabalhos feitos, ela não nos dá nenhuma base real, né, de agregação de dados. Então, isso é um problema. Eu considero isso um problema, e é um problema estrutural. E é uma espécie de critério de conveniência, certo? Mas ele não resolve o problema da dinâmica real da epidemia no território, né? E a questão de entender o controle epidêmico, ele está fortemente baseado numa representação, né, mais homogênea de populações em territórios, justamente. Então, aqui tem uma fragilidade que é significativa. Segundo, eu acho que a forma, né, como nós podemos trabalhar a partir de casos graves e o monitoramento da hospitalização não nos fala de forma suficientemente, digamos, preditiva, ou seja, capacidade de prever o que vai acontecer, que só o monitoramento da incidência na população, ou seja, a dinâmica da difusão do vírus na população, nos permite ter, certo? Quando a gente começa a monitorar, já numa etapa adiantada da expressão, que é o número de pessoas hospitalizadas, lembrem-se que nós temos dito, e me parece muito perigoso, que a pessoa tem que procurar o hospital só quando tem sintomas mais destacados, né? O que já resulta numa abordagem tardia, né, do sistema de saúde, dada a fragilidade da atenção básica e a baixa vigilância epidemiológica amparada em testes, né, para fins populacionais, ou seja, testar na comunidade, não apenas quando o paciente ingressa ao hospital e caracteriza a gravidade. Essa fragilidade estrutural, ela é muito importante. E quando a gente pega alguns municípios, eu tenho acompanhado como exemplo interessante o município de São Leopoldo, que tem feito ativamente essa testagem, ido no território, buscado e tal, tem feito fiscalização, né, dos espaços de reabertura e tudo, a gente vê a importância de uma vigilância epidemiológica muito mais densa, mas a gente não tem visto isso de forma homogênea no território do Rio Grande do Sul. Há municípios que estão completamente desarmados, e nesse sentido falta uma orientação do governo estadual, da Secretaria de Saúde, muito mais contundente sobre a vigilância epidemiológica, né? Então aí tem um problema que eu acho que nós estamos arrastando uma série de fragilidades. E eu destacaria, sobretudo, eu pessoalmente observando, né, externamente a dinâmica, eu acho que a Secretaria de Estado da Saúde tem um peso menor na definição da estratégia do Estado. Não é por acaso que o centro dessa discussão está hoje nas mãos da Secretaria de Planejamento, porque isso, para mim, simboliza muito claramente onde está a centralidade do raciocínio da estratégia do Estado hoje. Isso pode dar certo, pode dar errado. Eu diria que hoje depende muito mais do comportamento da epidemia do que propriamente pelas medidas adotadas, certo? Então, se de fato existir um comportamento epidêmico diferente aqui no Sul, de menor grau de difusão, né, por conta do próprio comportamento do vírus, né, que essa é uma outra questão que está em discussão atualmente do ponto de vista técnico, talvez a gente se salve desse negócio. Mas eu quero dizer que o princípio básico de precaução não está sendo respeitado e, sobretudo, não está sendo respeitada a questão básica de nós observarmos redução de casos, hospitalizações e mortes como critério para começar, então, a flexibilização. Em termos comparativos, nós estamos
queimando várias etapas, né, com os países que agora procuram começar a fazer o retorno às atividades, como no caso do cenário asiático e posteriormente, agora mais recentemente, da Europa. E, portanto, talvez o que nós estejamos fazendo, insisto, é queimar o bônus conseguido pelo isolamento inicial, as semanas iniciais de isolamento, né? Numa retirada algo desordenada, né? Nós olharmos aqui em Porto Alegre mesmo, eu fiquei escandalizado, começaram a me contar de que já tem festas clandestinas, o pessoal se reúne, começa a fazer reuniões familiares de novo, né? Começa a reativar muitos espaços sem nenhum critério realmente de segurança. Por quê? Porque se está transmitindo ativamente uma ideia de que tudo está normal, está voltando à normalidade. Eu acho que isso é grave, né? Eu sempre digo, olha, eu gostaria de estar profundamente equivocado, que as minhas avaliações sejam equivocadas e ficaria feliz com isso. Mas racionalmente me parece que não é o caso. Realmente nós estamos lidando com uma situação limite de um perigo muito, muito elevado. E, bom, o que mais aqui eu anotei? Poderia falar? Não sei se respondi plenamente a questão que a deputada Luciana colocou. Mas a discussão, então, da fórmula é uma discussão que dá margem a vários questionamentos, né? Se a intenção realmente é preservar vidas, a gente tem que ter o máximo de precaução, certo? E, nesse sentido, vale a pena, inclusive, olhar os critérios que estão sendo usados no Comitê Científico para o Consórcio Nordeste, né, no Brasil, e o ponto de corte sobre a saturação dos serviços hospitalares, certo? Aqui nós não temos um ponto de corte, a gente faz uma espécie de análise evolutiva, enquanto existem leitos disponíveis, se considera que está tudo sob controle. Esse foi um problema, né? Como eu já frisei na minha exposição inicial. E portanto, há vários questionamentos aí de fundo que a gente deveria poder discutir com mais profundidade. E eu concordo com a deputada Luciana, no fim, é um critério arbitrário. É claro que quando nós formulamos, né? Que tem algum microfone aberto aí fazendo muito. É uma questão muito importante entender que quando eu componho uma fórmula, é claro que eu atribuo pesos, né? E eu faço um construto, um conceito que me permite dizer, olha, isso é mais importante que o outro. Isso sempre vai existir na definição do peso. Mas justamente o que estrutura, então, as fórmulas, né? É uma transparente intencionalidade que precisa estar colocada. E eu acho que a gente fica disputando, né, um verniz de cientificidade, né, de baseado na ciência, mas lembre que a ciência nunca foi neutra, né? A ciência sempre foi usada e torturada para construir argumentos segundo o critério de cada um. Então, a eugenia tinha bases científicas. De qual ciência? Bom, aí sabemos qual era, mas a questão, então, não é se é ou não científico, e nesse caso eu acho que tem muito de uma vertente muito tecnocrática, né? A gente quer afirmar que essa formulação ela é redonda, é perfeita, né? Eu acompanhei a apresentação feita pela secretária de Planejamento também a semana passada, e é um discurso que diz que isso é perfeito, e com pequenos ajustes a gente vai levando e tudo vai dar certo, certo? Mas eu acho que não ter nesse momento o reconhecimento da incerteza que é inerente ao que nós estamos vivendo, e sabendo que aqui não é uma volta ordenada, uma normalidade que já não existe, que vai nos salvar. Aqui nós temos que olhar para frente como funciona. Então, o valor preditivo, né, a capacidade de prever o que vai acontecer com margem suficiente para a gente não ter que pagar um custo elevado em vidas e sofrimento e destruição econômica derivado dessa própria descontrole, me parece que é o que devia estar sendo discutido na sua totalidade. Por isso eu quero encerrar dizendo o seguinte, deputada Sofia também, que nos falta uma discussão de totalidade, certo? A gente tem feito esse debate em pedaços, bom, como é a nossa tradição histórica, né? Em pedaços. E ao fazer em pedaços, o tema do conjunto dos direitos humanos, sociais e ambientais, se me permite, e também a própria questão da forma como nós protegemos, né, o sistema de proteções sociais, incluído aí toda a dimensão econômica, é o que devia estar sendo francamente discutido nesse momento. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos superar a pandemia mantendo os princípios das políticas de austeridade? É isso que nós queremos fazer? O desmonte do Estado, como vem sendo feito historicamente aqui no Brasil, acelerado nos últimos anos? Quer dizer, é isso? Isso vai aumentar a desproteção.
Então, olhando para uma pandemia que tem tudo para ir e voltar nos próximos anos ainda, quer dizer, o que nós estamos fazendo realmente para poder enfrentar isso, né? São transformações importantes que a gente deveria estar ponderando. E eu ousaria dizer o seguinte, nós temos uma ameaça muito maior, e alguns movimentos vêm pedindo já, que além de ter reconhecido a emergência mundial, que significa a pandemia, a Organização Mundial da Saúde e outras organizações do sistema internacional deveriam decretar, né, uma emergência mundial pela questão climática, certo? E por que trago isso à consideração aqui? Porque, de fato, essa discussão da complexidade do impacto da pandemia deveria nos alertar, nos orientar sobre como é que nós vamos fazer uma discussão sobre o impacto sistêmico global que tem a questão da transformação, né, das condições climáticas e da crise ambiental. E, por outro lado, a crise da desigualdade, que já era notória e profunda, né, a desigualdade social, e que parece, todos os números indicam isso, nós vamos sair, né, ou vamos cruzar esse período pandêmico com uma aceleração da desigualdade, uma maior fragilidade social. O que nós estamos discutindo sobre isso daqui para frente? Essa é uma questão importante. E daí que é muito preocupante que, frente aos efeitos da epidemia, a gente reduz o espaço da discussão social. Com todo respeito, eu acho que se reduziu o espaço da decisão, né? E recuperar isso, tanto para o envolvimento mais amplo do próprio legislativo, né, quanto também do envolvimento amplo da sociedade civil nas suas várias formas, é muito importante. E nós não podemos ceder, nesse momento de tantas ameaças à democracia, a uma tentativa de criar espaços de decisão que são muito limitados, né? Então, tudo isso deixo aí a consideração, me sinto animado a colocar nesses termos, porque, afinal, como eu disse inicialmente, essa é uma comissão que tem essa amplitude. Uma comissão de cidadania e direitos humanos é onde se pode dar uma discussão de totalidades, né? Da política econômica, social, ambiental, e tudo isso está em jogo hoje. Quer dizer, é uma questão muito substantiva a ser pensada. Bem, obrigado. Eu gostaria de ter a palavra, porque eu não vou poder permanecer nessa vídeo. Então, sim, eu agradeço, doutor Armando. Vamos ouvir a Tânia e encaminhar a reunião com certeza. Okay. Inclusive, já fiz uma proposta que a gente convide os conselhos, os 2 conselhos, né? Sim, Tânia? Oi, então, para começar, meu nome é Tânia, tá? Só para esclarecer, para vocês identificarem. Desculpe. Não tem problema nenhum. Como é seu nome? Desculpe, tem que ver como está ruim o som hoje. Tânia. Como? Tira o A de Tânia que dá certo. Tânia. Ah, tá, Tânia, tá. Então, obrigada, querida. O deputado Armando, assim como a deputada Genro, eles fizeram inúmeras colocações, né? Eu até não consegui pontuar todas, né? Eu acho que caberia, de repente, uma solicitação até formal por escrito, né? Um documento onde solicitassem todos esses esclarecimentos à Secretaria de Saúde, ao Governo do Estado, ao Comitê de Dados, enfim, sobre os esclarecimentos com relação a esse protocolo de distanciamento controlado do Governo do Estado. Tá? Só para dar algumas colocações para o deputado Armando, né? Hoje a gente tem aumentado amplamente a testagem no estado do Rio Grande do Sul. Então, à medida que a gente tem recebido um maior número de testes do Ministério da Saúde, o Estado também está empenhado na compra da aquisição de testes moleculares, nós temos ampliado inumeramente o número de testagens. Então, eu gostaria de oferecer, né, que ele procure a página do Governo do Estado, da Secretaria de Estado, onde tem a nota informativa número 10. Essa nota diz quais seriam os grupos elencados para vigilância e para testagem laboratorial, e na qual hoje nós estamos testando 100% dos casos de síndrome gripal. Tá? Então, 100% das pessoas que apresentarem síndrome gripal terão a oportunidade de serem realizados um teste para identificarem se realmente tiveram infecção. Tá? Então, isso foi realmente no início a gente não estava por uma questão de insumos, e hoje essa situação já está bem mais ampliada,
de modo que ela tornou-se universal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quanto às regiões, né, eu gostaria de poder ter tempo até para poder esclarecer um pouco melhor o porquê, né? Eu acho até que o outro departamento, que é o departamento de hospitalização da RA, né, de assistência hospitalar, ele pode até ter mais argumentos para definir essas regiões, né, que elas estão baseadas, sim, em fluxo de pessoas também, né, e de referências dessa rede terciária, né, de atendimento, que é a rede hospitalar, para os pacientes que são população restrita a esses municípios, essa composição de municípios que somam essas regiões. Tá? Então, isso não foi uma definição aleatória, não, como o senhor colocou, não foi. Ela foi uma definição baseada em dados, baseada em referência e contra-referência, baseada em fluxo, tá, entre as regiões. Então, ela nos deixa mais segura nesse sentido. Fazer outro tipo de divisão geográfica, por exemplo, por macro-região, eu acho que seria muito amplo. Né? A gente estaria trabalhando com um território ainda maior, sujeito a maior possibilidade de erro. Né? Trabalhar no princípio, eu gostaria que o senhor soubesse que, embora a gente esteja trabalhando em regiões, a gente tem olhado, inclusive, para coeficiente de vulnerabilidade de cada um dos municípios que compõem essas regiões. Cada uma dessas regiões, elas compõem também para nós um índice de maior vulnerabilidade que somam-se vários critérios, né? Entre eles, densidade populacional, entre eles o IDNH, o maior percentual de população acima de 60 anos, né? O maior incidência de mortalidade precoce por doenças como cardiopatias, pneumopatias, né, que são as principais 4 desfechos de morte mais incidentes para nós aqui, enquanto se fala em morte precoce, né, até os 59 anos de idade. Então, a gente tem pego vários outros indicadores e tem olhado eles não só para a região geral de vulnerabilidade que se construiu para cada uma dessas regiões, mas também as particularidades de cada um dos municípios que compõem essas regiões. Então, eu acho que seria, no mínimo, interessante, né, o Estado, como um todo, poder apresentar esse plano de uma forma bem mais detalhada, bem mais profunda, para que vocês conhecessem todos os detalhes, como é que ele foi composto e como ele foi pensado. E quanto também houve um comentário quanto à participação de como é que está compondo esse projeto. Na verdade, o Comitê de Dados, ele é coordenado, sim, pela Secretaria de Planejamento, a Secretaria Lemos, mas ela tem uma participação ativa da Secretaria do Estado, até porque, em questão de vigilância epidemiológica, quem detém o conhecimento, a informação, é a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, né? E não a Secretaria de Planejamento. A participação das universidades tem sido, sim, de uma forma bem direta, né? Inclusive, eles estão nessa comissão de dados, representatividade de várias universidades, né? Essa discussão de mexer nesses indicadores e na mudança desses alertas de segurança tem sido feita, compartilhada com várias entidades, e elas são muito estudadas e elas estão, sim, baseadas em evidências científicas, né? Eu não acho que possa ter sido o projeto ideal, a gente não tem hoje um ideal, a gente certamente está fazendo tentativas e erros, a gente até agora tem tentado trabalhar para acertar na melhor forma possível, né? Tanto que alguns outros estados brasileiros já estão utilizando dos nossos próprios, na nossa própria desenvolvimento do nosso instrumento aqui de controle como base, né, para construir os seus. Tá?
E a gente, se não tivesse feito nada, certamente a curva exponencial já teria explodido, né? O número de casos no estado já teria sido muito maior, o esgotamento da rede hospitalar já teria acontecido, né? E eu acho que trabalhar com a sociedade para manter esse isolamento domiciliar, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação nossa, enquanto Secretaria de Estado, que a gente consiga que a população entenda, né, da importância dessa ação, porque ela é que vai certamente diminuir a circulação, quebrar cadeias de transmissão, né, e podendo fazer com que a gente tenha condições de atendimento, né, com qualidade, dessas pessoas que evoluírem para a ordem, sabendo que a gente tem um percentual muito grande de pessoas oligoassintomáticas ou que fazem uma infecção pelo SARS-CoV de forma subclínica, né? Em torno, diz a literatura, de quase de 87%. Então, a gente tem um percentual aí de 15% a 20% de pessoas que vão necessitar de assistência hospitalar, e é com essas pessoas, fundamentalmente, que nós estamos preocupados, né? Com as pessoas que têm algum fator de risco. Nós temos visto que a grande maioria das pessoas que têm evoluído para hospitalizações e até mesmo têm tido desfecho de óbito são pessoas que têm fatores de risco associados, né? São pessoas que, além de terem idade, né, já terem mais de 60 anos de idade, principalmente acima de 70 anos de idade, tem também associado alguma comorbidade, né, como uma patologia, que é um fator de gravidade quando infectados pelo SARS-CoV-2. Então, eu mais uma vez eu insisto, eu acho que vocês tinham que fazer realmente algumas solicitações diretas, assim, para que a gente pudesse vir para uma outra videoconferência, ou até mesmo responder através de um documento, né, com todos os esclarecimentos que foram colocados aqui hoje nessa videoconferência, né, de modo que a gente possa tornar mais transparente todas essas questões, tá? Eu peço desculpas, mas eu tenho um outro compromisso agora, tá? Então vou ter que me ausentar, mas eu gostaria de poder ter o retorno de vocês nesse sentido, assim, poder levar isso para a Secretaria de Estado e até mesmo para o governo. Obrigada. Nós agradecemos, Tani, né? E eu quero, então, tentar encaminhar a reunião, também tenho um compromisso às 11h. Não sei, deputada Luciana, se num minutinho queres fazer algum encaminhamento. Não, tá bem? Satisfeita com o teu encaminhamento, acho que é por aí mesmo. Tá, então, nossa proposta, acho que tu pode, inclusive, assinar junto, né? Que na quarta que vem nós possamos estar com os 2 conselhos, até para poder ouvir órgãos coletivos que não estão sendo ouvidos, né? E aí, Tani, o governo está convidado para estar presente e apresentar, não é? A Beth está representando, a Beth Colombo aqui, representando o deputado Sérgio Pérez, eu tenho certeza que o governo venha de novo para a interlocução, ouvindo as vozes representadas nos conselhos. Doutor Armando Denegri, muito obrigada pela tua dedicação, pelo debate que tem feito em tantos espaços e nos ajudado aqui a entender. Esse tema não é um tema que tem solução fácil e que não vai terminar logo, e eu tenho certeza que acumulamos. Lhe agradecemos, lhe abraçamos, e o senhor está convidado a acompanhar a próxima reunião. Eu gostaria que essa solicitação fosse feita formalmente à Secretaria de Estado ou ao Governo do Estado, por favor, tá? Até para que possam ser encaminhadas as pessoas que melhor poderão até explicar algumas situações que foram elencadas aqui, ok? Obrigada. Ok, vamos fazer formalmente. Deputada Sofia, a senhora me permite que para a próxima reunião nós temos os assuntos gerais reservados para a deputada Luciana Genro. Então, eu gostaria que as senhoras conversassem para nós, a gente ajusta. Mas ajustadas, porque a deputada Luciana Genro já fez essa reserva, nós já temos o tema para a próxima reunião. Mas estamos prontos para acolher fica para a seguinte, não tem problema, fica para a seguinte, tá, Beth? A gente ajusta com certeza. A seguinte, o deputado Issur reservou. Mas vamos conversar durante a semana e ajustar.
Pode ser, doutora Luciana? Não tem problema. A gente ajusta, a gente acha um outro horário. Ajusta. Tá certo. Legal. Agradeço. Obrigada. Abraço. Muito obrigada. Está encerrada, então, a nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Armando.